Amém ou não? Amém. Deus tem planos com isso, na nossa vida aqui. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia essa noite em livro de Gênesis, um texto tão conhecido de todos nós, tão conhecido, que já foi comentado, acho que, pelo menos, se você fizer um apanhado rápido na sua memória, você já ouviu 100 vezes esse texto. De outras igrejas, em outros pastores, em várias situações. Mas, sabe quando você percebe que as coisas começam a tomar um caminho, que aquilo que estava ficando travado está destravando? Você entende isso? E a gente precisa ter essa percepção espiritual para que a gente não estrague o que Deus tem para nós. Não estrague. O texto de Gênesis é muito conhecido de todos nós e conta a história do nosso irmão José. E diz assim: habitou José na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de José. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia as más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice. E fez uma túnica, talar de mangas compridas, vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no, e não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho, e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram os seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso vivemos, eu e tua mãe, e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Amém? Essa história de José parece que tinha tudo para dar certo, do jeito que a gente imagina. Afinal de contas, o sonho não é nada mais, nada menos do que uma revelação de Deus sobre o futuro de José, sobre o que Deus fará com ele e sobre as coisas que iam acontecer. Ele ainda é novo e ele comete duas situações que trazem-nos também um alerta. Primeiro, que ele não era bem quisto pelos seus irmãos. E os seus irmãos, então, faziam as coisas erradas e José compartilhava com seu pai as coisas erradas. Esta ação de José para com seus irmãos, em relação a relatar ao seu pai, trazia aos seus irmãos ódio. Já odiavam ele. Ele tem um sonho, e neste sonho, ele revela aos seus irmãos que ficam mais enfurecidos, com mais ódio dele. Ele percebe, ele não é um sujeito que não percebe, mas se chama imaturidade. A gente às vezes não consegue enxergar algumas coisas porque somos imaturos. Às vezes, quando se vê, já foi. Só que ele comete a segunda vez mais um ato, a juventude, a inexperiência de José trouxe para ele uma consequência no seu agir. Quando ele relata o sonho novamente perante os seus irmãos e agora também os seus pais, ele dá a entender aos seus irmãos que ele reinará sobre eles. E para quem já tinha ciúme de José, já tinha raiva de José,
Seu pai fazia coisas a José que deixava os seus irmãos um pouco mais enfurecidos. José é filho da velhice. E filho da velhice, geralmente a gente se dá conta do que não fez com os primeiros. Então a gente quer ter mais tempo com eles, a gente quer brincar mais com eles. Alguns podem dizer que não, mas a grande maioria das pessoas que tiveram filhos no começo do relacionamento e passado muito tempo tiveram o segundo ou terceiro, a gente começa a se dar conta de que trabalhar precisa, mas estar com os pequeninos ou o pequeno é muito mais chamativo do que outras coisas. E esta é uma das circunstâncias que Jacó trouxe consigo em José e depois Benjamim. A gente percebe que essas ações de José trouxeram sobre os seus irmãos um peso de fúria, um peso de constrangimento. Não que Jacó fosse um homem mau com seus filhos, a gente vê pela personalidade desses moços aqui que o negócio não era brincadeira com os irmãos de José, não. E a inexperiência de José traz sobre ele atitudes que vão trazer-lhes problema, ou vai lhe trazer problema. É quando ele relata esse sonho e eles então tratam José mal. Eles então já declaram, esse é o protegido do pai, e agora vai ficar contando esses sonhos para a gente, pensando que vai dominar, e eles rejeitam ainda mais José. E aí a gente olha para a biografia de José, e todo mundo conhece o antes e o depois. E é óbvio que nos relatos de ministrações e de uma leitura rápida sobre Gênesis, a partir do verso 37, a gente consegue ver também uma fase um pouco acinzentada de José. Mas se você olhar com mais profundidade, você vai encontrar uma fase, digamos assim, bem aguda na vida de José. Porque entre a promessa, querido, e a conquista, tem algumas coisas que hão de acontecer, podem acontecer. Nunca se esqueça isso, que entre aquilo que Deus promete e a conquista, tem tribulação, tem tentação. Porque Deus pode nos provar e nos prova, e o próprio adversário, também com a permissibilidade de Deus, pode tentar nos frustrar, para blasfemarmos, para falharmos. Quem tem sonhos que Deus colocou no coração, e às vezes vai crescendo, esse sonho vai tomando uma forma, e as coisas começam a se encaminhar para tal. Veja que José não tem maturidade, e na sua imaturidade, ele toma uma atitude que gera ainda mais combustível no ódio dos seus irmãos para com ele. Imaturidade, porque se ele fosse um camarada maduro, ele ficava quieto. Perceba a atitude do pai. A Bíblia diz que o pai, na frente dos filhos, dá uma chamada de atenção nele, meio que light, mas o texto diz que no seu coração, seu pai conservava a meditar nisso. O pai percebeu que tinha alguma coisa nestes sonhos de José. Talvez se José tivesse comentado isto em secreto com seu pai, se ele tivesse ido conversar com seu pai, ele então não teria passado por um momento meio tribuloso. Talvez fosse do propósito de Deus, como a gente percebe que Deus trabalhou nele. E para nós nos deixa grande lição, grande instrução. Estamos hoje, depois de todos esses anos, falando dele. E você olha também para a vida de outros personagens. Eu acordei ontem pensando sobre isto, sobre a trajetória de homens que se destacaram na história bíblica, tanto no nosso tempo quanto no período bíblico. Por exemplo, como Davi, que é um homem que está sem 1% ele não tinha de favor aos olhos, nem do profeta Samuel, nem do seu próprio pai. É um desacreditado. Nunca que passaria na cabeça de Jessé que na sua família teria um rei. Muito mais o menor deles. Também a gente olha na biografia de Samuel, era o filho improvável. Não era nem para nascer.
A mãe tem o filho depois de longos anos. Ele se torna o primogênito. Como consequência de ser o primogênito, o fato da sua mãe ter feito um voto, ele é desmamado e é levado para o templo para que ele cuidasse dele. Você vê um Davi que é ungido como rei, volta para o pasto e fica lá. Um óleo que se derrama na cabeça do cara e que olha esse que as coisas não acontecem. Agora a gente olha também na vida de José e vê uma mesma característica. E nós poderíamos aqui enxergar tantas outras, como o apóstolo Paulo, que depois que ele é batizado, depois que ele aceita Cristo, ele tenta fazer uma inserção, não consegue, volta, e ele fica aproximadamente quase que 10 anos num local meio que esquecido. Passam-se 10 anos quase da conversão de Paulo até Paulo começar a interagir como apóstolo dos gentios. E assim nós poderíamos pegar aqui tantos personagens como a irmã Ana, que nós conhecemos a história. Nós podemos pegar aqui também a própria estrutura de Jacó, pai de José, que da forma errônea fez a coisa que não deveria fazer. Enfim, nós encontraremos diante de vários personagens da Bíblia que entre as promessas de Deus, entre aquilo que Deus tem para fazer, entre promessa e conquista, tem uma situação muito comum que todos nós estamos sujeitos a passar. E se nós não prestarmos atenção nestas coisas, nós podemos cometer erros que vão trazer rachaduras no nosso caráter, que vão trazer arranhuras no nosso caráter. E existem algumas coisas que, se praticadas, Deus perdoa. Mas algumas situações talvez nos levem para alguns caminhos que não eram para acontecer. E isso nos afasta, talvez, daquilo que era o propósito de Deus. Eu já disse isso aqui na igreja, que durante um tempo, uma frase que veio sobre o Brasil dos evangélicos: quem tem promessa não morre. E muita gente declarava isso, e a gente viu gente com promessa que morreu. E teve gente que morreu, primeiro, a questão, se foi Deus, e segundo, se foi Deus realmente que falou, algumas pessoas tomaram caminhos que não eram para tomar. Está escrito na palavra: não tentarás ao Senhor teu Deus. Mas no caso específico desse homem aqui, eu ficava pensando ontem, quando a gente está muito próximo de algumas realizações, que a gente precisa tomar cuidado com a tribulação, com a tentação, que são coisas que Deus permite à nossa vida, para que a gente seja aperfeiçoado, para que a gente não se ensoberbeça, para que a gente amadureça, porque alguns não passaram no crivo, alguns foram reprovados entre a tentação e a provação, e com isso se arranharam, e mancharam, e se tornaram impossibilitados para aquelas coisas que Deus tinha. Por exemplo, a gente olha para a vida de Saul, muito embora Saul não fosse a opção primária de Deus, não foi aquilo que Deus desejava no primeiro instante, mas a sua condição, que quando se estabeleceu a sorte, lançou sobre ele, se ele faz o reinado dele com lisura, com transparência, o propósito de Deus não deixaria de acontecer. A gente não tem ideia do que Deus ia fazer, mas que Deus faria. Mas a gente percebe que no caráter de Saul, ele era um homem simples e tímido. Assume o trono, se torna egocêntrico, se coloca acima do sacerdócio, começa a praticar atos que não tinha que fazer, termina mal e acaba caindo numa condição de consultar feiticeiro. Entre aquilo que Deus prometeu, e o profeta Samuel, quando encontra ele no monte, fala assim: olha, Deus te separou, colocou isso, falou isso, mas porque você rejeitou a sua palavra, o Senhor não cumprirá na sua casa aquilo que ele tinha prometido. Entre aquilo que Deus tem para fazer, sempre nós precisamos tomar cuidado com a tribulação e a tentação. São duas situações que podem nos levar a perder aquilo que Deus tem. Veja que José é menino, é moço, e Deus revela para ele, trabalha com ele e fala para ele de ações futurísticas. E ele, por imaturidade, ele comete erros. Fala
e ele faz coisas que não tinha que fazer. Ele já sabia da animosidade dos seus irmãos para com ele, e 2 vezes ele faz a mesma coisa. Imaturidade, porque se ele tivesse pensado, não teria feito. E aí a gente olha então e percebe na história, fica nítido, o fato de que os seus irmãos, irados com ele, cometem um ato dos mais cruéis que os homens podem cometer. Sangue contra sangue. Pegam José, que vai amando do pai, e você conhece a história, e jogam José dentro de uma cisterna. O filho querido do pai, o filho da velhice do pai, está dentro de uma cisterna. Dentro daquela cisterna não tem outro ser humano. Dentro daquela cisterna não está ninguém além dele. O que está acontecendo na cabeça de José naquele primeiro momento da sua provação? Ele experimenta ali, literalmente, o abandono. Ali é onde José chora e o pai não escuta. Ele está vivendo um tempo na sua vida que, literalmente, ele está lançado naquela cisterna sem 1% de saída. Ele grita, ele chora, seus irmãos fazem de conta que não estão o ouvindo, embora foram os próprios que lançaram ele lá. Ele enfrenta o abandono, mas ele tem promessa, ele tem um sonho. Deus falou com ele, se manifestou a ele em sonho, e 2 vezes. E ele está vivendo um tempo de abandono. Compara com Davi. O óleo é derramado na cabeça dele, ele volta para o pasto. Os seus irmãos continuam dentro de casa. Poxa, mas derrama o óleo na cabeça do menino e ele volta para o pasto? Pois é. E lá no pasto, Davi continua compondo os seus salmos, canta, adora. E até então, não se registra, antes do óleo, não tem registro. Eu não duvido que isso possa ter acontecido. Mas o Espírito Santo faz questão de pontuar com a gente o que aconteceu com Davi depois que o óleo foi derramado. Levantou-se urso e levantou-se leões. Não é no singular, no plural. Mas como que Deus tem promessa na vida de um futuro rei, e Deus permite que ursos e leões se levantem contra quem tem uma promessa e tem marca? Não é só promessa, agora tem óleo derramado, tem consagração no negócio. Na vida de José, ele tem promessa, ele tem sonhos, Deus colocou isso para ele. Tanto o sol e a lua e as estrelas, como também os feixes. Mas parece que às vezes não passa de coisas de Hollywood, de pensamentos. Parece que o profeta falhou, parece que esse negócio não foi para mim, eu posso ter tido uma emoção. Porque se Deus está comigo, por que Deus não mandou um raio no pé dos irmãos de José? Por que Deus não fez isso? Por que Deus não fez aquilo? Na verdade, o que Deus tem na vida de José é muito maior do que o momento. Amém, igreja? É muito maior. O filho de Jacó, ele não vai governar apenas umas tribos. Nós ainda não estamos falando de nação. Estamos falando de uma célula máter. As tribos que vão formar a nação estão ainda no embrião. José será aquele que Deus usará para proteger o futuro Israel. Ele é moço. Deus confirmou isso no coração dele. O seu pai considerava isso com ele. Mas como Deus pode prometer uma coisa e de repente vem a tribulação e a tentação? Bom, queridos, já se disseram outras vezes, e eu corroboro com isso, que se nós soubéssemos, diante da promessa de Deus, ou das promessas de Deus, tudo que nós teríamos que passar
para viver a promessa, sem dúvida, talvez a gente não ficasse mais na fé. Então Deus, por exemplo, eu vou ilustrar aqui. Te colocarei sobre tal posição. Aí você, aleluia, chora, grita, ora em línguas e tal. Só que Deus disse, te colocarei, mas disse, ó, tem um pedágio aí. Tem um negócio para você passar. Tem umas farpinhas em você que eu preciso podar. E eu não posso falar para você como é que vai ser, porque se eu falar, você pede para sair, 01. Então Deus fala, ó, estou contigo. Por exemplo, quando o Senhor disse para Josué, esforce-te, ter bom ânimo que eu serei contigo. Poxa, se Deus foi com Moisés, o pior já passou. Passou o quê, só? Tem coisa ainda. Não é só, pega o cajadinho aqui, é nós, Queiroz. Não é, não. Tem coisa para fazer. Mas se a gente soubesse tudo que a gente tem que passar para chegar aonde Deus quer nos colocar, seja sincero, irmão. Se Deus falasse para você assim, olha, eu vou te levar para essa situação, para essa posição. No entanto, você vai ficar numa UTI por 3 anos. O quê? Não, assim não. Então tem coisas que Deus não fala. Ele só fala, eu sou contigo. Eu sou contigo. E na vida de José, a promessa vinha de um Deus que não falha. Mas antes da promessa se concluir, quais eram? Antes dos 12 feixes se curvarem, antes que o sonho das estrelas e do sol e da lua se curvasse, ele vai passar por tribulação e ele vai passar por tentação. Agora, nós sabemos que essa história não é simplesmente assim, passou. Não, porque ele vive o abandono de estar jogado, sozinho, isolado num poço. Alguém diria, poxa, mas que irmãos ruins, né? Que história, talvez pudesse a história ser diferente. Os irmãos podiam chegar para o pai, contar uma história, falou, pai, foi só uma brincadeira, a gente quis dar um susto, pai, foi sem querer, seriam 11 contra 1, enfim. Mas isso não é tudo, José. Ainda tem alguma coisa a mais, ou algumas coisas a mais. Agora eles pegam José, que está certo que ele vai ser assassinado. E aí, Deus que cuida da história, não permite, porque José está firme, mesmo lá dentro do poço, José continua abatido, chorando, amedrontado, mas ele continua com fé. Agora então, ele não será morto, mas ele vai ser vendido como escravo. E foi. José experimenta agora, depois da cisterna, ele agora experimenta a depressão e a solidão. Porque agora ele é colocado nas mãos dos inimigos das tribos do seu pai. Ele é vendido para os ismaelitas, que não têm misericórdia, mas os seus irmãos vão dormir em paz, vão comer em paz. E José tem um sonho, e parece que o propósito desta ação, aparentemente sem saída, Satanás está tomando posse, está tomando propósito. Só que a gente não encontra na biografia de José, a gente não encontra uma palavra de blasfêmia, a gente não encontra uma palavra de palavrão, a gente não encontra uma atitude de José que pudesse dizer, como Jeremias falou, Senhor, não vou mais pregar coisa nenhuma e não quero ser profeta. Está lá no livro de Jeremias. O Senhor me enganou, o Senhor me levanta como profeta, esse povo bate em mim. É isso que é ser profeta de Deus? Acharam melhor quando eu não era profeta. Eu não quero mais. O Senhor me iludiu, está lá. E ele tenta tomar um caminho. Mas quem é marcado por Deus não pode fugir. E ele pede desculpa, volta e a gente conhece o resultado da história. Agora José, ele está vivendo um tempo de dependência de Deus. Porque ele é levado pelos os mercadores, e ele não tem, ele é tirado da cisterna, os ismaelitas o conduzem, e ele não sabe o que será o seu amanhã. Talvez a gente esteja passando por isso.
talvez alguém aqui, ou vamos passar por isso, a sensação de que Deus não está olhando para nós, a sensação que muitas das vezes, onde que eu errei? Eu não sei se você já teve esse sentimento no coração, mas eu tive já na minha vida. O que eu fiz para receber isso, Senhor? Tem alguém aqui que já sentiu isso no seu coração alguma vez? Poxa, mas eu prego, eu estava na igreja, eu estava fazendo tudo certo. A gente mesmo pega uma OAB e começa a advogar contra Deus. Senhor, vamos fazer um negócio que... Onde é que eu errei? Pô? Eu estava fazendo tudo certinho. Aí a gente também é campeão de começar a falar assim, ó. Poxa, senhor, na boa, o senhor não viu o irmão tal? Ou sou só eu? Senhor, eu não entendo. A gente dá uma olhadinha dentro de casa, não é? Mas minha irmã é do balacobaco, pinta a borda, namorou 200 caras esse ano, eu estou sem namorar, estou aqui conservando, e eu vou para a prova, vai. Eu não estou te entendendo. E Deus continua, porque, irmão, uma coisa é conhecer Jesus, eu digo isso é uma coisa minha. A melhor coisa que o homem faz é aceitar Jesus. Mas para muita gente que se distancia dele foi a pior coisa. Porque sempre terá uma marca do sangue do cordeiro ali. E o diabo sempre vai investir, falando, precisa acabar com esse cara, precisa acabar com essa mulher. Porque se eu deixar ele volta, ele passa a ser contra mim. Então tem muito mais a perder do que imagina. José agora ele está com a promessa, ele tem da parte de Deus o que está para acontecer, mas ele está vivendo o tempo da tribulação. Agora eu lhe faço uma pergunta: o que José fez para passar por essa tribulação? Irmão, se nós olharmos para o campo espiritual, para o campo de princípios, ele não cometeu erro. Coisas de maturidade. Mas ele está vivendo agora o tempo diferente. É o tempo da tribulação. E na tribulação, se correr, fica pior. Porque na tribulação, Deus desenvolve em nós a oportunidade de praticarmos, na real, a dependência. É estar desempregado, não ter dinheiro para fazer compra de gênero alimentício, os filhos com fome, contas a pagar, roda, entrega currículo, faz um monte de coisa e não abre-se porta. E você olha para pessoas que não têm a mesma qualificação que você, que não têm a mesma escolaridade que você, que são ímpias, não tementes a Deus, e passam no seu lugar naquela vaga. São promovidos no trabalho no seu lugar. E as contas estão chegando. E as necessidades estão aí. O que fazer? A tribulação gera em nós a possibilidade de demonstrarmos dependência de Deus, a ponto da gente não saber da onde alguém bate na porta da casa da gente e diz assim: vim trazer uma compra para você. Alguém diz: passa para mim o número da sua conta. Por quê? Eu passo o número da sua conta. O Senhor mandou te trazer isso. Ou, talvez nem isso. Alguém chega em você, pega um envelope, põe no seu bolso e diz assim: ei, isso aqui, o que é? Não abra aqui não, abra lá na sua casa. José está indo para o Egito, ele está com uma condição amarga, ele vai ser vendido e ele está vivendo uma experiência nova. A tribulação está trazendo para ele uma dependência diferente do que aquela que ele vivia na casa do pai Jacó. Porque assim, irmãos, enquanto a gente está na casa do pai e da mãe, às vezes a gente não valoriza o que tem. E tem filho que pega a rabeira na fé do pai e da mãe. Esposa, marido, a gente está lá. Pai ora, mãe ora, marido ora, esposa ora, a gente está lá, miguelando. Aí Deus de vez em quando faz assim: ah, garotão, para aí. Dá uma chacoalhada na figueira. E José, que não era o caso disso, mas Deus tem algo grande com ele.
E Deus então permite essa tribulação. E ele precisa viver uma vida de dependência. Eu não sei você, mas, segundo o texto, fica claro que José passou a ter uma vida mais forte de oração. Porque passou pela cisterna, passou pelo deserto andando aprisionado pelos ismaelitas, e agora ele vai estar numa outra terra. E nesta outra terra é costume diferente, vestuário diferente, comida diferente, e ele não passa de um escravo. Injusto? Sim, aos nossos olhos há uma injustiça. José está vivendo agora uma adversidade. E sabe, irmãos, na adversidade, ou nós caímos de vez na pindaíba da vida, ou a gente melhora na fé. No caso de alguns homens, como que Davi e como que José, a adversidade fortaleceu o caráter. Porque na adversidade, pessoas oferecem cocaína para a gente usar. Não dão compra, mas manda cocaína para a gente usar. Oferece para você levar droga para algum lugar e ganhar um dinheiro fácil. Na adversidade, alguém fala, olha, tem gente aí ganhando dinheiro vendendo, se prostituindo. Você é bonita, você é jovem. Ei, fulano daria um carro para passar noites de sexo com você. Então a adversidade, no caso de quem tem convicção, ela vem para fortalecer o caráter. A superação das dificuldades, quando nós agimos, nos superando em fé diante das dificuldades, não tenha dúvida, a vitória vai chegar. Deus não é injusto, mas a adversidade traz para alguns quebra da fé, quebra de princípios. E agora José está no Egito. O filho da túnica especial não está mais vestindo a túnica. Ele agora tem que orar mais. Ele agora tem que baixar a cabeça, não pode olhar nos olhos do seu Senhor. Ele vai ter que aprender uma língua cuja qual ele também não estava acostumado. Ele vai ter que aprender a comer coisas, em tese, que ele não comia lá na casa do pai. Ele vai precisar agora se submeter a algumas situações cujas quais ele não merecia. E Deus então lhe proporciona estar na casa de Potifar. Parece que de repente as coisas vão ter uma tendência de melhorar. Está saindo o momento da tribulação, que vai voltar. E vai entrar um tempo de tentação. Ele é jovem, ele está se dando bem como escravo na casa de Potifar. Ele alcança um degrau de confiabilidade de Potifar. A esposa de Potifar começa a botar os olhos nele, com os olhos de ir para a cama, sexo com ele. Eu pergunto a você, o que José tem a perder? Já foi vendido, tentaram matar, virou escravo, está longe do pai, longe de tudo. Vamos pensar na real? Está ruim? Deus é culpado. Se Deus existisse, eu não estava doente nessa cama. Se Deus fosse comigo, eu não estava passando por essa luta. Se Deus fosse comigo realmente, eu não estava vivendo esse tempo. Então, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor muda. Se o Senhor quiser, o Senhor tire, senão eu vou acabar me deitando com essa mulher. Não foi esse o pensamento de José. Quando ele está vivendo na casa de Potifar, entra o tempo da tentação, aonde já percebeu que na tribulação pura, o adversário não venceu José. Ele não se dobrou diante da tribulação. Bom, já que ele não cai na tribulação, vamos partir então para um campo diferente, da tentação. E o que é melhor do que um jovem, situação sexual, hormônios bombando? Eu não sei você, mas fica claro que a esposa de Potifar não era fedida, não era uma gambazona velha, deveria estar bem perfumada, devia estar traquejada,
A gente não sabe, mas se fosse uma coroa, é aquela coroa que dava um cargo por mais uns 30 anos. Era top. Ué, não era os outros. O que eu tenho que perder? Chega o rei, mete a espora, o resto é nós, Queiroz. Pronto, estamos resolvido. A mulher de Potifar ia ficar na cabecinha dele e falar: esse menino é tão bom. Vou fazer um cenário. Porque ela planeja uma situação. E a Bíblia diz que José cresce na fé, mais um pouco na tentação. Durante dias, aquela mulher, a Bíblia não diz quanto tempo, ela começou a dar aquele olhar de peixe morto. Se fosse nos dias de hoje, ia começar com um zapinho, TikTokzinho, um negocinho aqui. Ai, caiu a bolsa no chão. Ai, você viu? Ai, essas coisas bobas. Ia dar um toque. Nossa, está tão ruim. Ai, Potifar, nem olha mais. Ó, vigia na terra, hein, que no céu não precisa. Ai, senta aí, José. Ai, José, preciso desabafar com alguém. Se fosse o José de hoje, ele diria: fala que eu te escuto. Abra o seu coração. Vamos chamar ela de Potífera, né? Mas não é. Fala, minha senhora. José, se me entende, pegaria na mão de José e José: te entendo. O que eu tenho a perder, gente? Eu já estou perdido mesmo. Meu pai está longe. Dessa altura deve achar que eu estou morto. Meus irmãos, tudo terrível. Mas José cresce. E a Bíblia diz que no meio da tentação, as experiências de José com Deus foram tentadas a ponto de que José se fortalece. Não se esqueça, entre a promessa do que Deus tem para fazer, tem tribulação e tem tentação. E ele então caminha nesse tempo, e a adversidade da vida de José vem agora com o ataque dos mais baixos. Só que esses ataques que vêm na vida de José é o que muita gente não percebe. Se joga logo. Da onde eu trabalhava vinha uma expressão: e fulano se jogou da ponte de vez, agora já era. Ou seja, desceu até o inferno, abraça o capeta. Já está aqui mesmo. Então, já estou perdido. Para mim, tanto faz como tanto fez. Eu estava dentro da igreja, está acontecendo isso. Eu estava dentro da igreja e Deus que viu deixou eu passar por isso, então é isso aí. Vou para cima, com os 2 pés no peito mesmo. Só que José, as suas convicções foram tão fortes, o sonho que Deus mostrou para ele, fez com que a adversidade não o derrotasse. José consegue enxergar que aquelas situações que vêm sobre a vida dele não são carnais, são espirituais. E às vezes a gente está cantando aqui dentro da igreja, lendo a Bíblia, porque as coisas estão boas. Mas pode vir sobre nós situação adversa. Pode vir uma situação que mexa. Que a ideia da tribulação e da tentação é mexer com as nossas raízes. É mexer com as nossas estruturas. Vamos ver se ele amaldiçoa ou não amaldiçoa. Vamos ver se ele xinga ou não xinga. Põe uma mulher de vestido curto perto dele. Ei, põe esse cara no lado da vida dela. Vamos armar uma situação para ter que fazer isso. Esse menino, vamos armar esta história. Esse namoro, essa circunstância. E muitas das vezes, por não ter olhos espirituais, as pessoas vão dando passos que hoje não se mede as consequências. Mas daqui uns 20 anos, como vai ter gente arrependida de algumas coisas que estão fazendo com o seu corpo hoje, irmãos? Vai ter gente que vai dizer: eu daria tudo para mudar o meu corpo e voltar a ser normal como eu era. Eu faria tudo para não ter feito isso na vida. Mas em cima de uma tentação, de uma pressão, algumas pessoas não têm discernimento. José está vivendo um tempo de adversidade. E sabe o que é interessante, irmãos, dessa história? Não foi, ou não foram, os ismaelitas culpados de José estar lá no Egito. Sabe quem foi culpado de José estar lá no Egito?
as pessoas que ele mais amava, o seu sangue, os seus irmãos. Foram eles que lhe causaram toda aquela dor, aquelas situações difíceis. Qual o sentimento que você teria no seu coração? Mais ou menos frases assim: se eu pegar, eu esgano. Se Deus me der uma chance, eu arrebento com ela. Ou se fosse algumas mulheres que eu conheço, que não estão aqui dentro da igreja hoje, né? Elas diriam uma frase mais ou menos assim, irmã Márcia: vou arrastar a cara dela no asfalto. Aquela piriguete vai ver. Mas aí tem umas que faz assim, ainda bate o pezinho do reteté, se Deus não for comigo, virou macumbeiro agora, virou feiticeiro. José, ele está vivendo uma adversidade, e ele precisa controlar as emoções do coração, porque o que ele está vivendo, os únicos culpados são o seu sangue. As pessoas que não deveriam de fazer isso contra ele são justamente aqueles que ele não podia passar por isso. Agora José está vivendo na casa de uma mulher e vem a sedução. Escute, irmãos, dizem os pensadores teólogos que são 3 as tentações na vida de um homem, tanto faz do sexo masculino ou feminino: sexo, poder e dinheiro. Isso mexe com algumas pessoas. Alguns não caem por sexo, mas caem por poder. Outros não caem por poder, mas caem por dinheiro. Tem gente que vende a alma para Satanás para alcançar algumas posições. Tem gente que põe tudo a perder por uma noite, um momento. Tem gente que se vende pela fama. E no caso de José, a sedução que lhe pegou, ou tentou lhe pegar, foi a sedução do sexo. Uma vida confortável, um lençolzinho mais limpo, talvez uma posição melhor. E quanto mais José resiste, mais atraída a mulher fica. Eu já ouvi gente dizer o seguinte, que o fruto do quintal do vizinho é o mais desejado. Isso é verdade, querido? Quem aqui já foi menino? Amora, ó Deus, não é? Pede abacate no quintal dos outros, cana, goiaba. Eu trago em meu corpo uma cicatriz. Tinha lá em casa, mas aquele abacateiro do lado do quintal do vizinho lá, caindo para o lado de casa, parece que aquele abacate olhava para mim e falava assim: vem, vem, vem. Eu esperei minha mãe dormir um dia, porque a minha mãe não fazia isso, mas um dia minha mãe dormiu. O Dinho não estava em casa, Renata era pequena, eu falei: é agora. Tudo certinho, o abacatão olhando para mim, eu armei tudo certo, botei uma escada, botei uma coisinha. Quando eu peguei o abacate, o degrau quebrou, caí, só fez aquele barulhão, bum, pesado no chão. Minha mãe falou: Kleber. Fui, mãe, morrendo de dor, machucado, ralado. O que você está fazendo? Nada, mãe, mas como é que eu vou esconder o ralado, o sangue? Não tem jeito. Sabe, querido, às vezes nós não paramos para pensar e queremos assim, que a promessa de Deus na nossa vida aconteça agora. O Senhor falou hoje, amanhã tem que acontecer. Não é assim não, irmãos. Vai ter gente aqui que vai ter que trabalhar de madrugada. Vai ter momento na nossa vida que a gente vai ter que andar por um caminho de espinho. Nós vamos ter que passar por alguns trajetos. Vai nos arranhar. Vai exigir de nós posições. Porque a sedução vai tentar fazer com que nós abandonemos o princípio. José alcançou a confiança de Potifar. Está atraído a sua mulher, a esposa de Potifar. Insiste com ele várias vezes, vários dias. Ele não cede. Então ela prepara uma armadilha. Já que ele não vem de um jeito, eu vou armar uma situação. Ela consegue, num determinado dia em que ninguém está em casa,
nem Potifar, nem os outros empregados. Eu penso que nesse dia, ela deve ter colocado, pensamento meu, o cheiro mais gostoso, a roupa mais sensual. Criou situações para que os outros empregados não ficassem em casa. Ela calculou, ela sabia que hora o seu marido poderia chegar. Tudo certo. Ninguém saberia. Afinal de contas, estaria dentro de casa, só ela e José. E ela então vai para cima. A gente precisa tomar cuidado com isso. Lugares que a gente não tinha que estar naquele momento, como a Bíblia diz, fugir da aparência do mal. E ela insiste, ela vai para cima, ele resiste. A rejeição de José gera nela uma atitude. Ela teme que José possa delatá-la. O que ela faz? Segura na capa e começa a gritar. José, de vítima, vira réu. Ela inverte a história. E ela então toma uma atitude e diz: o hebreu que você colocou aqui vem mentira. E cadê os sonhos que Deus deu para José? Cadê as promessas que Deus deu para você, para mim? Poxa, se não bastasse a tribulação, vem agora a tentação. Eu estou sendo agora levado para o cárcere porque eu não aceitei uma sedução. Parece que Deus não está olhando para nós. E parece que tudo que o profeta falou foi profetada. Tudo que Deus possa ter mostrado, ou que Deus tratou no coração. José é lançado no cárcere. E um moço que tinha sonhos, já viveu algumas fases. Só que o diabo não encontrou em José na tribulação brecha, não encontrou em José na tentação brecha. Na sedução, José preferiu ir para o cárcere, e foi. Ele que está vivendo numa casa confortável, teve a oportunidade, agora ele vai para a masmorra. Agora ele vai ser mal iluminado, sua barba não vai ser tratada, não terá os cabelos penteados, vai comer comida de um lugar não tão confortável. A condição que ele está lá é uma condição de tentativa de estupro. Se é numa cadeia comum, esse cara morre. Se não tomar cuidado com ele morre. A questão é: meu Deus, cadê os sonhos? Cadê o cumprimento do que o Senhor falou? Por que isso está acontecendo? Mas perceba, irmãos, entra comigo na história. Os irmãos tentam matá-lo. Não consegue, ele vai para a cisterna. Na cisterna ele não morre, continua com o propósito. Tiram ele de lá, é vendido como escravo. Poderia ter ido para outro canto, foi parar lá no Egito. Não foi comprado por um senhor qualquer, foi comprado por um homem que tinha uma autoridade com o faraó. Ele vai para dentro da casa do homem. Perceba que nas tentações e nas tribulações, José era guardado. Ele não é abandonado. Ele tinha certeza de que Deus estaria com ele. Agora José precisa se superar, porque ele vive um tempo de inveja e rejeição. José vive um tempo também de mudanças, e isso machuca a gente. Além de passar por inveja e por rejeição, que tem gente que já cai logo, ele agora vai ter que passar por um outro processo. O processo de entrar pela mudança e pela fé se sujeitar à dependência de Deus. Ele muda de terra, ele muda de costume, ele muda de alimentação e vai viver como escravo, e agora ele está preso injustamente. Os anos se passam, José está na cadeia e ele continua o mesmo José quando foi jogado dentro da cisterna. Nem a tribulação e nem a tentação mudaram o caráter de José. Eu não sei se você já conseguiu pincelar isso da biografia de José, mas o menino que saiu assustado covardemente das tendas do pai está virando homem, e virando homem debaixo de pancada da vida, debaixo de tribulação da vida. E normalmente algumas dessas situações, com certeza, em nós já teria produzido renúncia à fé.
teria produzido murmuração. Porque nós queremos as coisas de Deus, ou as bênçãos de Deus, ou promessas de Deus, ou o que seja da parte de Deus, do nosso jeito, da nossa forma. Aí a gente mete os pés pelas mãos. A gente comete patacadas. A gente sobe onde não tem que subir, desce onde não tem que descer. Na tribulação a gente murmura, na tentação a gente cai. E aí nós estávamos praticamente a 1 metro do processo ser concluído. Mas o meu caráter ficou prejudicado. Porque eu não soube viver aquilo que eu deveria viver. José está no cárcere, ele vence a tentação, ele vence a tribulação, mas ele ainda continua vivendo um tempo de promessa dentro de uma cadeia. Irmãos, eu entrei na área em 88 e eu peguei algumas carceragens ainda no tempo em que as unidades prisionais, algumas delas eram no município, nas próprias delegacias. E eu confesso a vocês que não eram muito agradáveis. Se hoje não é, pense como era lá. Agora pense isso no tempo de José, com o seguinte carimbo nas costas: esse cara tentou pegar a mulher de Potifar. Só que Deus era com ele, irmãos. Porque quando a gente tem um caráter ilibado, quando a gente tem os princípios de Deus na nossa vida, o diabo pode tentar, a tribulação pode vir, mas a gente se mantém o mesmo. É fácil? Não é não. Nem de longe é fácil. José está vivendo agora na carceragem. Crente. Parece que é tão simples, né, irmão, falando isso aqui. Nossa, isso passou tão rápido, pastor. Foi rápido não, querido. Isso aqui foram alguns anos. E ele não abriu mão. Ele continuou com o sonho e a promessa que Deus lhe deu. Sabe quantas pessoas talvez se sujeitariam a ser crente, mesmo quando tudo fosse contra? Sabe quantas pessoas talvez dissessem: nunca mais eu piso dentro de uma igreja? Quantas vezes você já ouviu frases do tipo: estou vivendo essa vida por causa disso? Não, a gente está vivendo porque a gente abriu brecha. Deus que abençoa, não é o homem. A Bíblia diz então que José, ele está agora no cárcere. Você conhece o fim dessa história. Ele está vivendo um tempo em que, passando pelo cárcere, o carcereiro confia tanto nele, que entrega a chave da carceragem na vida dele. Ele interpreta sonhos. O primeiro que sai de lá, depois de interpretar, entre os dois, um é executado. Ele abençoa na revelação. E simplesmente, dentro disso, o camarada esquece dele. Até que, mais um tempo. Sabe aquela frase que diz assim, irmão: pior do que está não fica, isso é mentira. Isso é mentira. Pior do que está, sempre pode ficar. Dá bobeira para ver se pior não fica. Eu já ouvi frases assim: senhor quis dizer que eu fizesse o quê? Eu estava vivendo essa vida assim, assim. Eu falei: cara, mas por que você é diferente dos outros? Eu tinha que levantar às 5 horas da manhã, eu tinha que fazer isso aí. Isso. Levantar às 5 horas da manhã é só para uns. Será que Deus põe alguns no mundo e fala assim: é só para você, Alisson? É só para você, Gisele? Tem gente que acha que é o príncipe das Astúrias. Não, querido. O chicote sempre vai estar lá mais alto na vida da gente. Porque o que a gente tem da parte de Deus é muito maior que o homem pensa. José está diante de um tempo em que ele nem sabe, mas está no fim. E aqui eu quero terminar com você. Entre a promessa de Deus, normalmente tem tribulação e tem tentação. Eu já fiz essa pergunta para Deus algumas vezes. Eu mesmo já tive momentos com Deus. Senhor, fala comigo alguma coisa, senão o giripoca pia. Deus, eu não te entendo.
Fala alguma coisa, Senhor, porque não estou aguentando mais. E aí você escuta o quê do lado de lá? Nada. Continua as coisas como estão. José está vivendo esse tempo. Até que Deus então fala, aprovado foi. Deus muda as circunstâncias fora da gente para abençoar a gente. Faraó tem uma tribulação dos sonhos, vai acontecer. Você conhece a história de 7 vacas gordas, 7 vacas magras, o tempo que José vai ser usado. Aí eu vou dizer uma coisa para vocês, se você for crente, você pega. Nas crises, muita gente se joga, mas biblicamente, foram nas crises, quando acabaram-se os recursos humanos e houve fé, que Deus mudou a história. Oh, glória! Nos momentos mais tristes, quando tudo parecia difícil, que é uma situação, você é profeta, está fugindo, ou você é profeta, está com secura na terra, e Deus te leva para ser dependente de uma viúva. Você faz tudo certo e corvo vai trazer carne para você. Credo, que nojo. As coisinhas que Deus faz para dizer assim, ah, não. Ah, não. Como é que chama o leite lá, o Jéssica Douglas? Novo, diferente do NAN? Como é que é? Actamil. Aptamil. Então agora estamos diante de uma nova geração. Aptamil. Quero Aptamil, Deus. Vou te dar um Aptamil, sim. Te dar um Aptamil usado, que você vai ver só. O que é? Você vai ralar um pouquinho como servente de Pedro. Mas não, essa mãozinha que maninha passou leite. Maninha, vou deixá-la longe. Porque a gente precisa conversar. Eu prometi para sua mãe isso, prometi para o seu pai isso. Então, é nós aqui. Sabe, querido, o tempo passa. O tempo passa. E José não se vende. Falando isso aqui essa noite, parece que é fácil, né? Parece que é fácil. O levante veio dos seus irmãos. Rejeição. Crueldade. Tribulação. Abandono. Persistência. Sedução. Esquecimento. Mas na biografia de José não sai outra coisa a não ser e José continuava firme. Estamos atravessando um tempo nesta casa, para quem é espiritual, de mudanças. Amém? Eu não posso dizer para você que a gente já não passou e está passando por tribulação e talvez tentações. Mas o sonho de Deus para nós continua. Como nós nos comportamos entre a tribulação e na tentação? Muitos vão perder a chance, porque não souberam se equilibrar e agir na tribulação e na tentação. Muitas propostas poderão vir para você. Seu casamento já está assim. Você está ganhando pouco, você não é reconhecido, e etc, etc, etc. Ninguém olha para você, tem um X nas suas costas, você mantenha a sua vida com Deus no altar. Um dia, o Senhor moveu as águas, diferente da forma como estava movendo, e alguém tirou José do cárcere, para ir para o palácio. Foi no dia em que Davi, levando leite, coalhada, queijo para os seus irmãos, que o Golias estava lá. Perceba que como é interessante, na vida de alguns ilustres, tem sempre urso, tem leão, tem cárcere, tem tentação, tem sedução, mas depois que o vento passa, a vitória chega. Fiquemos em pé.